Eu estava pensando aqui, né, que eu já comparei muitas vezes, né, a nova cidade, a Cidade Santa, Nova Jerusalém, como se ela fosse uma igreja gigante. Por que eu penso isso? Eu já comparei assim várias vezes, apesar de que a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém não vai ter templo, porque Deus é o próprio templo da Nova Jerusalém. Lá está a Shekinah de Deus. Eu comparo assim várias vezes, quando alguém vai falar, nossa, né, vai ter um novo céu, nova terra, eu já imagino uma igreja gigante, bem grande. E eu faço essa analogia na minha mente porque toda vez que eu entrava dentro da igreja, eu olhava ali como se fosse mesmo a morada de Deus, a casa de Deus. Como assim? Toda vez que eu entrava dentro da igreja, eu me sentia bem confortado, seguro, protegido, porque eu sabia que Deus estava ali dentro. Ali, não que ele estava ali dentro. Para mim, aquele ambiente era o próprio Deus. Como assim? Eu sabia que tudo que a gente fizesse ali dentro da igreja, Deus estava vendo tudo, tudo. Tudo e ali estava sob o domínio de Deus, sob o controle de Deus. Tudo. As pessoas que estivessem ali dentro, elas estavam ali por interesses de buscar a Deus. Ali não teria maldade, não teria, só tinham pessoas que realmente estavam pensando, dedicadas a Deus, todos com os mesmos pensamentos, todos com os mesmos interesses. Todos ali tinham a mesma forma de pensar, a mesma forma de seguir, as mesmas doutrinas, os mesmos costumes. E todos ali estavam com o mesmo propósito: buscar a Deus e servir a Jesus. E por isso, por muitas vezes, eu entrei ali dentro e me sentia em casa. Sentia na casa do Pai. Eu sentia como se eu estivesse na casa de Deus. A mesma coisa de você ir. Não posso dizer que é a mesma coisa, mas se uma comparação, uma analogia, é você estar indo na casa de um amigo. Você sabe que ele pode não estar lá, mas você sabe que ali, aquele lugar, aquela casa é do seu amigo. Aquela casa é do seu pai, aquela casa é do seu avô. Ele pode não estar ali, pode falar, foi lá na padaria comprar um pão, mas você sabe que você está na casa de alguém que você confia, que você ama. E ali eu sabia que ali era a casa de Deus, onde a gente podia habitar com muita tranquilidade, sabendo que Deus estaria nos protegendo. Estaremos ali debaixo da proteção dele. E eu sempre tive uma boa visão, eu me sentia em casa ali. Sem pressa de sair, chegava sempre mais cedo. Ali eu podia me soltar, pregar o evangelho ali dentro. Eu podia fazer as minhas orações quanto tempo eu quisesse, ninguém ia me atrapalhar. Eu podia fazer a leitura da Bíblia à vontade, não tinha ninguém para debochar, para zombar. Realmente me sentia à vontade. Hoje, por isso que muitas vezes, até mesmo nos vídeos que eu postei anteriormente, eu falei ali que sobre o casamento do Cordeiro, eu comparei como se fosse, eu disse assim, né? Eu até usei essa expressão, é, Jesus se casará com o templo. Exatamente por causa disso, não porque Jesus realmente vai se casar com um templo, porque na verdade na Nova Jerusalém não tem templo, mas é por causa dessa analogia que eu fazia rapidamente na minha mente da habitação que eu tinha com a igreja, da visão que eu tinha com a igreja.
Hoje as igrejas não estão assim, eu nem posso mais fazer mais essa analogia de que Deus se casará com o templo. Eu nem posso fazer mais isso porque os templos de hoje estão depravados, né? As pessoas estão indo lá, né? Como Jesus disse uma vez, ah, vocês fizeram a casa do meu pai, covis de ladrões, né? Chamou de cobra, serpentes, né? Ali era para ser casa de oração, mas vocês transformaram em covis de ladrões. Usam a igreja de Deus para vender, para fazer coisas que uma pessoa mundana faz. Eles usam a igreja para fazer isso, sem temor nenhum, sem medo do que pode acontecer. Então, essa visão que eu tinha a respeito da igreja, uma igreja séria, que todos estão para buscar Deus, é que ali era meu lugar de morar, meu lugar de habitar. Ali eu sabia que eu estava dentro da casa de Deus, eu estava protegido, sabia que Deus estava me vendo debaixo das asas dele. E por isso que eu fiz essa analogia muitas vezes, de que Jesus ia se casar com o templo. Mas é uma expressão que cabe somente a mim, e não é legal ficar usando isso, porque na verdade as igrejas estão depravadas. O que a Bíblia diz, na verdade, a respeito do casamento do Cordeiro é outra coisa. É que, na verdade, Jesus vai se casar, o Cordeiro vai se casar, quando tudo estiver no fim. A Babilônia foi destruída, a prostituta, né, o anticristo, a, a besta foram destruídos, né? E aí Jesus aparece ali uma multidão gritando como se fosse sons de muitas águas. E elas gritaram parecendo uma voz de trovão com muita grandeza e disseram aleluia. Pois é chegada a hora do casamento do Cordeiro. Eis aí a hora do casamento do Cordeiro. E a sua noiva está preparada e adornada com linho fino, púrpura, brilhante. E está entre parênteses, no capítulo 19 de Apocalipse, está entre parênteses, de que aquela vestimenta que é citada é, na verdade, a roupa do povo de Deus. A veste da noiva é a roupa do povo de Deus. Então, assim, aí chega um momento onde o Apocalipse, João vai dizer que ele vai revelar quem é realmente a noiva do Cordeiro. E no capítulo 22, no capítulo 21 de Apocalipse, no versículo de número 9, é a hora que ele revela quem é realmente a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro na verdade, a Nova Jerusalém. A noiva do Cordeiro, ela está linda, vestida nessa visão. É a Nova Jerusalém. E ela está adornada com uma roupa muito brilhante, linda, reluzente, como um cristal transparente. E ela tinha muros gigantes, altos, segundo a visão, os muros dela são altos. Ela mede 2.200 quilômetros para lá, 2.200 quilômetros para lá, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura, segundo a régua do anjo, a medida do anjo. E é um muro muito grande. E nos muros tem 12 portões. E em cada portão tem um nome inscrito em cima, o nome de um das 12 tribos de Israel. Então são 12 portões, tem o nome das 12 tribos de Israel ali nos portões.
E essa igreja, ela desce, ela está fundamentada sobre 12 pedras. As pedras principais, as pedras fundamentais que sustenta a igreja, essa Nova Jerusalém. Aí eu estou falando igreja de novo, tá vendo? Ó? É porque eu tenho essa visão. É a visão que eu tenho da igreja aqui, da igreja. E quando a cidade desce, a Nova Jerusalém está descendo, a cidade de Deus, ela está descendo e está em cima de 12 pedras. Essas 12 pedras são pedras fundamentais, 12 pedras fundamentais. E inscrito em cima dessas 12 pedras está o nome dos 12 emissários de Jesus Cristo, os 12 discípulos de Jesus Cristo. E isso Jesus já havia predito antes e avisou a Pedro. Pedro, por causa disso, a partir de hoje antes era Simão, né? A partir de hoje você se chama Pedro, porque é pedras. E sobre ti licenciarei minha igreja. E o que você ligar no céu será ligado na terra, e o que desligar no céu será desligado na terra. Jesus estava predizendo o que ia acontecer. E ali o nome das 12 pedras está escrito o nome dos 12 discípulos. Então você vê que, basicamente, o templo é construído por obras. A cidade é construída por obras. Obras dos santos de Deus. Os 12 portões são construídos através dos méritos das 12 tribos. As pedras fundamentais daquela cidade são construídas através dos méritos dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E ali, não somente os 12 portões, não somente as 12 pedras, são por méritos dos discípulos, são por méritos das 12 tribos. Mas toda a cidade é formada por méritos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Apocalipse 21, 12, não, 21, 9 em diante, de que ela é linda, está ordenada, está preparada. Mas em Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 7 a 9, principalmente no versículo 9, vai dizer que a veste da noiva é, na verdade, as obras dos santos. Então, toda a cidade é feita pelas obras dos santos. E para fazer a comparação a isso, eu vou levar vocês a uma outra passagem. A passagem de Mateus 22, versículo de 1 a 14, vai estar escrito o quê? Um rei, ele preparou o casamento para o seu filho. E ao preparar o casamento para o seu filho, ele diz assim, vai e chama os convidados. E aí ele vai lá e chama os convidados, e os convidados ignoram esse chamado dele, esse pedido dele. E ele vai e envia mais servos. E ao enviar mais servos, ele diz assim, agora vá e diga que o casamento está preparado, que eu preparei os melhores rebanhos, os rebanhos gordos, para o banquete, e que está tudo pronto para o casamento. Vá e convide-os. E na hora que ele foi, um estava interessado com a fazenda, outro estava interessado com sua noite de núpcia, outro estava interessado com seus negócios, outro estava interessado em matar as pessoas. A noite de núpcia, na verdade, não é citada nessa passagem. O que é citado nessa passagem, um estava interessado
com a sua fazenda, outro interessado com os seus negócios e outro interessado em matar, né, os servos. É isso que é citado, são essas três coisas que são citadas nessa passagem. E eles rejeitaram o convite de casamento por causa disso. E o que que o rei fez? O rei foi, matou os assassinos e queimou a cidade. E ele diz, agora vá e chama qualquer pessoa que você vê na rua, porque os convidados não são dignos do casamento, não são dignos do convite. Vão na rua e chama qualquer pessoa. E eles foram e chamaram na rua todos que eles viram, pessoas boas e pessoas más. E conforme eles chamaram todas as pessoas que viram, pessoas boas e pessoas más, no meio do casamento o rei estava andando e percebeu que havia uma pessoa que estava sem veste do casamento. E ele olha e diz assim, como é que você vem para cá sem a veste do casamento? E o homem ficou mudo. Ele não sabia o que responder. O rei falou para os seus servos, pega ele, amarra as mãos e os pés e joga na escuridão. Lá haverá dor e ranger de dente. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos é a vestimenta. E a vestimenta em Apocalipse 19, 9 é as obras. Talvez ele seja um daqueles mal, dentre todos os bens e maus que ele chamou. Mas não é uma novidade isso na Bíblia, porque Jesus vai dizer na Bíblia de que nos últimos dias ele ia selecionar. Deixa o joio e o trigo nascerem junto. Foi isso que ele disse. O fazendeiro disse para o lavrador. Quem plantou aí foi uma pessoa má, foi um inimigo que jogou joio no nosso milharal, na nossa plantação. Foi essa a parábola. Deixa o joio e o trigo nascer junto, porque eu vou falar no dia da colheita para os ceifeiros, quando pegar, arrancar primeiro o joio e queimar, e o trigo ajuntar e pôr no celeiro. Foi essa a parábola que Jesus disse quando ele se referia a esse período de separação. Você está sem a veste nupciais. Então, quem é os convidados? Com todas as pessoas. Por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque começou primeiro pelos convidados, e já havia convidados, pessoas escolhidas para isso, antes. Quem eram os judeus? Os judeus foram chamados, foram convidados, aí depois os judeus foram convidados, as pessoas aleatórias vão em qualquer lugar, chame qualquer pessoa e convide. Elas também foram convidadas e veio o pessoal mal no meio. Viu que a festa estava vazia, né? Aí, e depois chamou mais gente, aí veio o pessoal mal no meio, enfim. E assim, uh, Jesus ele mostrou algumas vezes de que o seu comportamento é muito importante. Uma vez os judeus interrogando Jesus acerca de algumas coisas, ele vai citar realmente a respeito do casamento. Os judeus chegaram em Jesus e disseram assim, mestre, por que é que os seus... Tentando achar alguma coisa contra ele, né? Mestre, por que é que os seus discípulos não jejuam? E os discípulos de João Batista jejuam. Aí Jesus diz exatamente é uma parábola do casamento. Ele diz assim, quando o noivo, os convidados estão com o noivo, eles não precisam de jejuar. Mas se o noivo é retirado e levado para longe, aí eles jejuam. E embaixo, Jesus, nos versículos abaixo, Jesus diz assim, não se remenda tecido novo em casaco velho. E não se coloca vinho novo em odre velho.
porque o odre vai se arrebentar. Antes, você coloca vinho novo em odre novo. Jesus, quando está dizendo essa parábola, ele está falando acerca dos costumes dos judeus. Os judeus, na verdade, eles traziam com eles muitas coisas. Coisas novas e coisas velhas. As coisas novas e coisas velhas. Na Bíblia aqui tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eu vou até explicar isso. Novo Testamento, Antigo Testamento. Tem algumas pessoas que dizem assim, você não pode chamar de Velho Testamento, você tem que chamar o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento. Não pode chamar de Velho Testamento. Mas eu chamo por quê? Porque o que é velho, na verdade, não é um mandamento. Não é as leis que são velhas. O que é velho, na verdade, é os costumes. Os costumes são os velhos. O que se desgasta ali como um odre velho, o que se desgasta como uma jaqueta velha, não é a lei, não é o mandamento, é os costumes. Como é que eu comparo isso? Uma vez, ali, tanto as cartas de 1º e 2ª Pedro, quanto a carta de 1ª e 2ª João, 1ª João, 2ª João, tanto a carta de Judas, você vai encontrar escrito lá assim: eu não escrevo para vocês um Novo Testamento, mas eu escrevo para vocês como se fosse o Velho Testamento. O que ele quer dizer sobre isso? O Velho Testamento, o que ele está dizendo é o Testamento de Moisés, um mandamento antigo. Eu não falo sobre isso como um mandamento novo. E o que era o que ele estava dizendo? O amar o próximo como a si mesmo. Eu não falo para vocês amar o próximo como a si mesmo, como se isso fosse um mandamento novo. Mas, pelo contrário, eu falo como se fosse um mandamento velho. O mandamento de Moisés. Porque o que está escrito? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo. Esse ame o teu próximo já é um mandamento que o próprio Moisés entregou. Um mandamento velho. Mas o mandamento, na verdade, não é o velho, é somente mandamento. Aí, os costumes, a respeito dos costumes, eles se desgastam. Jesus, uma vez, mesmo problema, estava sendo perseguido, interrogado e tal, e Jesus diz assim aos discípulos: vocês, quando pegam as suas coisas, os seus materiais, os seus bens que você ia dar para os seus pais, e pega aqueles bens que vocês estavam dedicando para os seus pais, vocês iam dedicar aos seus pais, e fala assim: não vou dedicar mais esses bens para vocês. Seus pais precisando, não vou dedicar mais esses bens para vocês. Por quê? Porque eu vou dedicar esses bens a Deus. Jesus diz assim: hipócritas, vocês contorcem o mandamento por causa dos seus costumes. Não é que está escrito acerca de Moisés que está escrito por Moisés que aquele que desonra o pai e a mãe, esse tem que ser castigado pela morte. Então você vê que o que é desgastante, o que foi desgastado durante o tempo, foi as tradições, os costumes que se desgastaram. Porque um tem uma forma de pensar, o outro tem uma forma de pensar e acaba alterando muito e se desgasta. São pensamentos humanos, pensamentos, vaidades humanas, se misturam no meio das pesquisas, se misturam no meio do conhecimento, no meio da forma de interpretar conhecimentos humanos.
Então, quando eu digo Velho Testamento, Novo Testamento, na verdade o testamento é um testamento. Só que o que se desgasta, na verdade, é os costumes, a forma de interpretar. E é isso que faz uma pessoa não estar com a veste nupciais, uma veste de casamento, uma veste para um convidado de casamento. Ela pegar o que está escrito e falar e terceirizar, e terceirizar, 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 até que na hora que chega lá no fim, o que era a essência já foi perdida. A essência foi perdida, foi passando. Vocês já viram isso já? Uma brincadeira. Faz uma fileira de criança, uma fila de criança bem grande. A criança de trás cochicha no ouvido do da frente. Aí o da frente cochicha no ouvido da frente. Na hora que o primeiro lá de lá da fila vai lá falar, não tem nada a ver que o último falou. Porque apesar dele ter repetido para o outro, no meio do caminho. Então por isso que é aqui, ó, você tem que pegar e ler. Então, voltando aqui, o casamento do Cordeiro é, na verdade, as suas obras. E você tem que ter as boas obras. Amar o teu próximo é muito importante. E eles ali preferiram, na verdade, as suas fazendas, os seus interesses humanos, os seus negócios, a riqueza, e matar os servos. O pecado, a maldade. O pecado que leva à morte. E eles não foram convidados para o casamento. Então hoje nós somos convidados. Somos convidados por Jesus Cristo para as suas bodas. Somos convidados para o seu casamento. E vai ser lindo ver aquele lugar que Deus preparou para nós, uma casa para nós. Uma casa que você vai se sentir à vontade. Você sabe que pertence a Deus. Uma casa que pertence a Deus. A Shekinah de Deus está lá. Vai ser lindo. Ali não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais ranger de dente. Você terá uma veste branca de linho fino. Essa veste é as suas obras. Por isso que Jesus diz, não manche as suas vestes. Ainda mais que as suas vestes talvez sejam manchadas com vermelho escarlate. Ele te perdoaria. Mas não manche as suas vestes. Não manche. Para que quando você entrar, você esteja com a veste limpa para poder participar do casamento do Cordeiro. E ali poder habitar com Deus. E o Cordeiro de Deus com eles. E Deus será o nosso Deus. E nós serviremos a Ele. Então é isso. O resto vocês já entendem. De resto vocês já têm por interpretação. Como não sujar as vestes. Eu posso fazer vídeos falando sobre isso. Como não sujar as vestes. Enfim, como, né, estar preparado. Eu tenho até uma parábola, a única parábola que, na verdade, Jesus nos compara como a noiva, uma única passagem, que todas as outras passagens nós somos comparados como convidado para o casamento, mas é comparado como uma noiva, refere-se ainda sobre... meu celular ficou escuro. A passagem que nós fomos comparados com a noiva foi a passagem as 10 virgens. Tinha 10 virgens loucas, 10 prudentes. E ali, as 10 loucas, as 10 prudentes, elas... As 5... Não, é 5 loucas e 5 prudentes, né? 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam preparadas e 5 não.
5 tinha azeite e 5 não tinha azeite. E chegou o cordeiro, o noivo. Chegou o noivo. E as 10 foram se encontrar com o noivo. Mas só 5 tinha azeite nas suas lamparinas. E as outras 5 não tinha azeite nas lamparinas. Quer dizer, 5 estavam preparadas para o casamento. E 5 não estavam preparadas para o casamento. São comparados a estes que vêm para o casamento sem as vestes? Ou são comparados também a o joio misturado com trigo até o dia da colheita? E aí o ceifeiro vem e queima o joio e separa o trigo e coloca no celeiro. Amém? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Que Deus abençoe todos vocês.